Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre as modalidades paralímpicas a partir de 3 questões, tema bastante cobrado em concursos, principalmente relacionado à grande área da educação física adaptada. Mas antes de iniciar a nossa aula, gostaria de pedir quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve que ajuda bastante o nosso trabalho. E um novo convite que é para participar do nosso grupo no Telegram. É um novo grupo que estamos criando, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde vai ser o nosso canal de comunicação e a divulgação de novos conteúdos e alguns conteúdos exclusivos. Então é isso, o link está na descrição para participar desse nosso grupo do Telegram. E sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Em relação aos Jogos Paralímpicos, é correto afirmar que o seu surgimento ocorreu na... Então ele vai falar nessas alternativas, na Inglaterra, no Japão, Inglaterra, Estados Unidos e Espanha. E aí quando a gente fala de Jogos Paralímpicos, é importante ressaltar que a sua origem vem após a Segunda Guerra Mundial, né, principalmente em função da quantidade de mutilados que existiam após os conflitos da Segunda Guerra Mundial. E lá na Inglaterra, no hospital de Stoke Mandeville, o doutor, né, Ludwig Goodman, ele utilizava o esporte como uma prática de reabilitação, tanto social, como motora, como psicológica dessas pessoas no período pós-guerra, né? Então, em 1948, a gente vai ter a primeira edição dos Jogos de Stoke Mandeville, utilizando aí o esporte na prática da reabilitação. Em 60, lá em Roma, a gente tem os primeiros Jogos Paralímpicos. Na verdade, nessa época ainda não existia esse termo Paralímpicos, mas logo após as Olimpíadas de Roma, nós tivemos os Jogos de Stoke Mandeville, lá em Roma também, e foi chamado de Olimpíadas dos Portadores de Deficiência, né? Apenas em 1964 nós temos as primeiras Paralimpíadas de fato, já com o nome de Jogos Paralímpicos. Então, quando a gente fala da origem dos Jogos Paralímpicos, é justamente na Inglaterra, com os Jogos de Stoke Mandeville, utilizando o esporte como uma reabilitação das pessoas mutiladas em conflitos na Segunda Guerra Mundial. Então, primeira questão, alternativa A é a correta. Inglaterra, depois da Segunda Guerra Mundial, motivado pela presença de milhares de mutilados durante esse conflito. Segunda questão. Esse paradesporto foi criado por um austríaco e um alemão para a reabilitação de veteranos cegos em 46. Foi apresentado ao mundo nas Paralimpíadas de Toronto, no Canadá, em 1976, e trata-se de um jogo no qual participam 2 equipes de 3 jogadores. As dimensões da quadra é a mesma de uma quadra de voleibol, a bola contém guizos para informar sua direção. Depois de lançada com as mãos, deverá tocar pelo menos uma vez na quadra adversária antes de cruzar a linha da trave adversária. Vence a equipe que marcar mais gols. Trata-se do paradesporto. Ele vai trazer futsal, goalball, showdown e basquetebol. Então, quando a gente fala de uma modalidade paralímpica que participam 3 jogadores em cada equipe, numa quadra de dimensões da quadra de vôlei, e a sua bola contém os guizos para informar a sua direção, já que é um esporte especificamente para pessoas cegas, né? Nós temos o goalball, inclusive uma modalidade que é exclusiva das Paralimpíadas, né? Então, dentre as alternativas, a alternativa B é a correta. Essa é a modalidade conhecida como goalball. A gente tem o futebol adaptado, né, o futebol paralímpico. Nós temos o basquetebol em cadeira de rodas e o showdown, até nessa alternativa está escrito de forma errada, né? A banca trouxe uma grafia incorreta da modalidade. Mas o showdown é uma modalidade muito parecida com o air hockey, né? Não sei se todo mundo conhece o air hockey, mas é uma mesa onde também é uma modalidade praticada por pessoas cegas, mas é apenas 1 contra 1, né? Então a gente rebate uma bola nessa mesa circundada de madeira. A bola de fato contém um guizo, mas não é uma modalidade paralímpica. É uma pessoa contra uma pessoa, também contém um guizo, mas não é uma modalidade de fato paralímpica, diferente do goalball. Então, segunda questão, alternativa B é correta. E terceira e última questão, assinale a alternativa que apresenta características corretas em relação aos esportes adaptados e ou paralímpicos. Alternativa A.
O basquete em cadeira de rodas, ou basquetebol adaptado, é uma variação do basquetebol tradicional. O esporte é jogado por jogadores sem cadeira de rodas, os quais têm deficiência auditiva permanente. Na verdade, o basquetebol em cadeira de rodas é praticado por pessoas que têm alguma deficiência motora, né? Então, por isso a utilização da cadeira de rodas. Alternativa B, podem competir na modalidade de voleibol sentado amputados, paralisados cerebrais, lesionados na coluna vertebral ou com outros tipos de deficiência locomotora. As partidas são disputadas por 2 equipes, cada uma delas com 3 jogadores sem quadra. Na verdade, o voleibol sentado, a primeira frase está toda correta, é praticada, podem competir amputados, paralisados cerebrais, lesionados na coluna vertebral ou outros tipos de deficiência locomotora, mas as equipes são formadas por 6 jogadores, não apenas por 3. Alternativa C, a bocha adaptada ou paralímpica é um esporte praticado apenas por homens, na verdade não, qualquer pessoa pode participar. Alternativa D, o goalball é um desporto coletivo com bola, praticado por atletas que possuem deficiência visual. Perfeito, assim como a gente falou na segunda questão, a alternativa D já é a correta. E a alternativa E, o atletismo paralímpico é praticado apenas por atletas com deficiência intelectual. Na verdade, no atletismo paralímpico, nós temos participantes de deficiência intelectual, paralisia cerebral, deficiência motora e cegos também, né? Então, a alternativa D, de fato, é a correta, já que traz o goalball como esse desporto coletivo praticado por atletas que possuem deficiência visual. E aí, para finalizar, um breve resumo aqui sobre alguns pontos importantes sobre as Paralimpíadas. A primeira edição ocorreu em Roma, como a gente falou, né? Ainda sem o nome de Jogos Paralímpicos. O termo Jogos Paralímpicos surge, de fato, em 1964. Atualmente, são 22 modalidades nos Jogos de Verão e 6 nos Jogos de Inverno. A partir das Olimpíadas de 2021, das Paralimpíadas de 2021, o futebol de 7 e a vela adaptada não fazem mais parte da competição, sendo trocadas, né, sendo adicionadas o taekwondo adaptado e o badminton também. E aí, dentre essas modalidades, as únicas que são de fato exclusivas das Paralimpíadas, não são esportes adaptados de outras modalidades olímpicas, são a bocha adaptada, praticada principalmente por pessoas com alguma paralisia cerebral, e o goalball, que é um esporte exclusivamente para pessoas cegas ou com deficiência visual. Então, com isso, finalizamos essa nossa aula trabalhando alguns pontos importantes sobre as modalidades paralímpicas. Lembrando, participe lá do nosso grupo do Telegram, o link está na descrição. Se você tiver interesse em outros materiais de preparação específica para concurso de educação física, nós temos também o link na descrição com os nossos materiais, tanto os e-books como o nosso curso online. Se quiser, segue a gente no Instagram, @concurso-cdfísica, que a gente sempre posta questões comentadas, alguns resumos importantes. E se quiser entrar em contato, pode ser tanto pelo YouTube, como pelo nosso Instagram, como também pelo nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.